Olá pessoal, fazendo esse vídeo aqui para dar alguns esclarecimentos, né? E dar umas explicações sobre o acidente que ocorreu no sábado, lá em São Roque ali. Um acidente entre um Fiat Uno e uma Outlander, uma colisão frontal, né? E resultando, né, no óbito do masculino motorista, né, do Fiat Uno. Pois bem, estava eu e minha família, né? Eu, minha esposa e minha filha, em um jantar no Clube 15 em Pomerode. Um jantar é noite de massas, eles dizem, né? E logo após o jantar, tinha bingo, né? A gente participou do bingo. E após o bingo, a gente se dirigiu para casa. Chegando na altura de São Roque, vi alguns carros piscando, dando sinal de luz com o carro, né? E tá, eu já imaginei um acidente ou estão trabalhando na parte do asfalto, né? Chegando mais perto da localização, né, que estava o carro, né, o acidente, estava localizado o acidente, né? Vi um casal no meio do asfalto dando sinal pra gente pegar e parar. Falei pra minha esposa, é acidente. Daí falei pra ela assim, né? Nós dois somos bombeiros brigadistas. Nosso dever é ajudar. Vi que não tinha ninguém ali ainda, né? Só um rapaz que estava mexendo no Uno, né? Embaixo, né? Eu vi ele tirando, né? Uma criança de dentro do Uno. Falei para minha esposa: tira o carro da estrada que eu tô indo lá para ajudar. Aí ela colocou, tá? Ela falou assim: eu vou ficar mais para trás por causa da pequena, né? Eu não quero que ela veja isso. A minha filha de 4 anos. Falei: ok. Peguei rapidamente, saí do carro, abandonei o carro no meio da via. Ela retirou o veículo depois, né? Ela me falou, eu retirei o carro, né? Beleza. Chegando lá, vi uma Outlander branca, né? E o Fiat Uno. Aí eu pedi pra moça, né? Já foram chamados os bombeiros? Sim, ela falou, foi ligado pro SAMU. Eu falei, não, tem que ligar pros bombeiros, porque eles estão presos dentro do carro. Daí eu falei, tem alguém ferido? Tem. Ela falou, tem, vai lá e vê. Fui lá, olhei dentro da Outlander, não tinha ninguém. Fui no Fiat Uno, dei uma olhada na situação e pedi pro rapaz de Rio dos Cedros, qual que é a situação? Falou assim, ó, eu tô tirando eles porque tenho medo do carro pegar fogo. Eu falei, não, não, calma, calma, não tem fumaça. Daí eu dei uma breve avaliação no carro, realmente não existia risco de incêndio no carro. Falei, deixa os outros lá dentro, porque a moça e o rapaz, né, o condutor e o passageiro que estavam sentados na frente do Uno, eles estavam presos. Não tinha nem como remover, a gente não tinha nem para vocês terem uma ideia, a gente não tinha nem uma chave junto. Então não tinha nem o que fazer para tirar. Daí ele para mim assim, tá, mas se pegar fogo? Falei, não, zero risco de incêndio. Não tem como pegar fogo o carro. Daí ele falou, ok, tô indo lá no rapaz que eu tirei, para dar uma avaliada. Beleza, falei, vou te acompanhar. Fui lá para ver o rapaz, a criança que ele tinha removido de dentro do carro, né? Porque ele gritava, eu quero sair daqui, eu tô com medo, eu quero sair, quero sair, quero sair. Ok. Fui lá, avaliei ele, não, ótimo. Tava com dor na perna e da dor no queixo, ele falou, no maxilar, ou na boca. Então, falei para ele assim, ok. Pedi para ele, tu sabe me dizer em que dia da semana a gente está hoje, agora? Aí ele começou segunda, terça, quarta, quinta, sexta, eu não sei, ele falou. Eu falei, oh, tudo bem, tá tranquilo. Fiz a mesma pergunta para a moça de dentro do carro, que provavelmente era a mãe. Ela falou para mim assim, não sei, moço. Mas com uma voz bem cansada, assim. Daí eu pedi, voltei ao redor do carro, pedi para o motorista, o senhor sabe me informar que dia da semana a gente está hoje? Em segunda, terça ou quarta, ou que dia da semana a gente está? Ele não. Ele só falou para mim assim, salva minha família, tira eles daqui. Ele falou para mim assim. Eu falei, sim, tudo bem, a gente vai dar o máximo que a gente conseguir.
já foi avisado os bombeiros, eles já estão a caminho. Daí ele virou assim a mão para trás e colocou a mão no joelho do rapaz que estava sentada no lado direito do Fiat Uno. Daí ele falou assim: cuida dos outros, cuida dos teus irmãos, ele falou assim. Daí eu peguei, fui falar com o rapaz que tinha tirado a criança, né? Eu falei para ele assim: cara, vamos ter que estourar os vidros para tentar pelo menos estabilizar a cervical do motorista, porque ele estava muito inclinado para baixo. Daí ele falou para mim assim: tá, mas com o que a gente vai estourar isso aqui? A gente não tinha nada. Peguei uma pedra para tentar arrebentar o vidro vigília atrás do Uno, não conseguimos torar. Aí nisso, de repente apareceu um rapaz com a roupa do SAMU, pediu para mim assim: qual que é a situação? Aí informei para ele, falei: senhor, a situação é a seguinte, todos conscientes, desorientados, só que o mais crítico é o motorista, preciso de ajuda para estabilizar o motorista, a coluna dele, a cervical dele. Ele: ok, eu assumo daqui, você vai do outro lado e faz o mesmo com a moça. Falei: ok. Aí 10 minutos depois apareceu os bombeiros. Aí veio um bombeiro pedir a mesma coisa, qual que é a situação, foi repassado para ele a mesma coisa, né? Só que sempre, como a gente falava, todos vivos, né? Só que o motorista em situação crítica, porque ele não conseguia respirar direito. Daí a última coisa que eu lembro que o motorista falou para mim: salva minha família. Daí eu falei para ele: sim, com certeza, mas isso antes dos bombeiros chegarem, né? E o rapaz do SAMU. Daí ele falou para mim assim: ó, salva minha família. Eu falei: sim, vai dar tudo certo. Daí ele falou: não, eu não vou sair daqui. Ele falou: salva minha família. Mas ele não falou. Dali em diante começou a piorar e piorar. Não estou aqui fazendo esse vídeo ali para me exibir ou para ganhar like ou alguém vir com coisa assim. O vídeo é justamente porque eu recebi uma ameaça provavelmente foi um dos que estava dentro do carro. Falou assim: você vai ser processado por apropriação indébita de documentação. Os documentos não foram seus, não são seus. Aí eu pergunto assim: e se fosse eles dentro do Fiat Uno, né? Que nem para tu ter uma ideia, para retirar os 4 ocupantes, né, que estavam dentro do carro ainda, foi necessário a remoção do teto, foi cortado o teto fora do Uno, para tentar, né, amenizar o máximo de danos, né, para danos físicos para a pessoa. Porque assim, na situação que se encontrava o carro, era impossível retirar alguém de lá. Era obrigado a cortar o teto do Uno. É o que foi feito pelos bombeiros aí, né? Então assim, ó, agora imagine se os ocupantes da Outlander, né? Se esses estivessem dentro lá do Fiat Uno passando pela situação. Eu acho que ali falta um pouquinho de bom senso por lado dos ocupantes lá, ou dos familiares dos ocupantes, ou sei lá quem que me enviou isso lá. É um perfil que me mandou isso lá sem foto, perfil restrito, só mandou essa mensagem, falou assim: eu sei onde é que você mora e eu quero os meus documentos. Eu falei, só respondi para ele: os documentos estão com a polícia militar. Se você quiser, é só ir lá buscar. Se apresente e busque seus documentos ali. Ali ele só deu um joia. Eu acho assim, ó, não que eu tenha medo de alguém, não, já passei por coisa pior, já sofri ameaças, coisa pior já, né? Mas eu acho assim, ó, cara, se você não tá devendo, se você não tava bêbado, se você não aprontou, cara, fica lá, dá um socorro para a pessoa, pro outro condutor do veículo, para a família que ficou lá encarcerada. Então, assim, a minha opinião é isso ali tinha algo de errado. Porque, por que fugir? Cara, aconteceu um acidente,
A gente não sabe. Eu não estava no acidente, eu não estava no veículo, não estava na Outlander, eu não vi o acidente acontecer. Eu cheguei em cima do acidente, eu fui parado por um casal que veio de um rodeio, né? Que parou a gente, né? A gente já prontamente se pôs a ajudar eles lá, né? Quem chegou primeiro lá foi um rapaz de Rio dos Cedros. Eu não sei o nome dele, a gente não chegou a conversar sobre isso, né? Quem é, não se apresentemos. Só falei para ele, ó. Falei, boa noite, eu sou brigadista de emergências, né? Bombeiro brigadista de emergências. Eu tenho experiência, eu posso ajudar. Aí a gente já pegou, né? Onde é que a gente podia, a gente fez, né? Estabelecer uma coluna que nem eu estabeleci a coluna ali na cervical da moça, né? E ele ficou lá com a criança lá, né? Porque não tinha acesso para estabilizar por fora a coluna do motorista. Pedimos isso para o filho, ou o ocupante do traseiro do carro para fazer. Ele fez, como ele estava muito machucado, por várias vezes eu vi ele não aguentando mais, soltou devagar, né? Para não machucar ele mais, né? Mas, infelizmente, o condutor do veículo veio a óbito, né? Alguns minutos depois, né, da chegada dos bombeiros. Mas é o que eu tinha para falar para vocês. Eu não estou aqui para levar crédito ou para me encher de mensagem. Ah, parabéns. Não, não quero nada disso. Só minha indignação de uma pessoa de me mandar mensagem, ameaçar por causa do documento da Outlander. Cara, é brincadeira isso, né? Eu devia se preocupar primeiro com ele, porque pelo que ele fez para aquela família, eu acho que ele devia se preocupar mais com isso lá. Não toquei, onde é que está o documento dele? O documento, repito, foi entregue para a polícia militar que se encontrava presente no local. Qualquer coisa, liga lá na polícia, vai lá na polícia lá e pega seus documentos e se acerta com a polícia, ok? Obrigado, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês nesse vídeo. E, cara, assim, ó, a índole minha era de ajudar. Não é de atrapalhar, não é de ganhar like, não é de ganhar visualizações, não é disso, tá? A minha índole lá no momento foi essa. Eu falei para minha esposa, já pensou? Alguns minutos mais cedo, nós dois podíamos estar lá embaixo dentro daquele buraco, quebrados? Ela falou, realmente pode realmente ter acontecido isso sim. Então assim, para nós foi um livramento, né? Mas, vamos dizer assim... Cara, eu simplesmente com o meu treinamento que eu tenho, treinamento de bombeiro, de voluntário, brigadista, treinamentos de primeiros socorros, cara, minha intenção, minha índole é ajudar. Eu vejo um acidente, eu paro, claro, analisando primeiro rapidamente, né, se eu não corro risco no lugar, né, no local. Então, eu vi que não tinha risco para mim, fui lá, dar o meu máximo, né, para ajudar. Então, para mim, olha, eu fiquei indignado com essa mensagem que eu recebi daquela pessoa ali, um perfil restrito, sem foto, sem nada, né, e me ameaçando por causa que quer os documentos de volta, né. E como eu peguei e tirei fora, né, é como se eu tivesse roubado os documentos deles, né. Então, mas é lógico que a polícia ia fazer a mesma coisa para tirar fora. E se eles não tivessem, vamos dizer assim, feito algo de errado, eles não iam ter fugido do local. Então ali já é omissão de socorro, sem dúvida, omissão de socorro, né, que já vai dar problema para eles também, né, para o condutor. Por quê? Dentro da carteirinha, onde é que estava o documento, tinha uma identidade de uma pessoa lá dentro, né? E esse documento foi entregue para a polícia militar que estava lá de plantão, que veio lá auxiliar. Beleza, galera? Então, sinto muito pelo que aconteceu. Espero melhoras dos outros sobreviventes do acidente lá, né? Gostaria de falar com a família da pessoa, do pessoal lá. Se precisar de testemunha ou então alguma coisa que eu possa estar ajudando eles lá, pode contar comigo, tá? Porque isso não é uma coisa que se faz. Se a pessoa for direita, ela vai parar, vai ajudar e não vai fugir do local. Se acontecesse isso comigo, se eu batesse em alguém, lógico que eu cuido pra caramba, sou motorista também, mais de 20 anos já, né? Mas a gente sempre cuida, tá? Valeu, galera!